Pessoal, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Ok. Então nós vamos hoje falar um pouco sobre esse tema, espiritualidade dos animais. E a motivação de ter feito esse estudo é que, em um dado momento, foi feita a pergunta, né, por que os animais sofrem? Visivelmente a gente pode encontrar um animal que está sofrendo. Né? Ele não tem consciência de nada, não sabe de nada, por que está sofrendo. Né? Então a gente teve dificuldade de dar alguma resposta sobre isso. E o que a gente teve que fazer então é estudar um pouco sobre os animais. E é interessante que ao entender um pouco sobre essa questão dos animais, a gente acabou por entender um pouco mais sobre nós mesmos. Nós vamos ver que não tem muita diferença em termos da criação, mas o que difere é o processo evolutivo. Então, antes da gente começar o tema em si, a gente resolveu colocar aqui algumas perguntas para sentir se realmente nós conseguimos responder essas perguntas. A primeira delas é: será que os animais realmente têm alma? Muitos entre nós têm dúvida, até mesmo se os humanos são ou têm alma. Né? Muitos duvidam disso. Então a pergunta é: os animais têm alma? Depois, se têm alma, será que eles também reencarnam como nós, seres humanos? Os animais têm inteligência? Essa é uma pergunta milenar, né? E que tem sido estudada cada vez mais do ponto de vista científico. Os animais têm consciência? Será que eles têm sentimento? O animal sente. Os animais sentem dor. Porque, bom, muitos acham que os animais são como uma máquina, e uma máquina não sente dor. Né? Os animais têm livre arbítrio. Sabemos que nós temos, mas será que os animais têm? Os animais são submetidos à lei de causa e efeito? Eles percebem a presença de espíritos? Os animais têm mediunidade? Então, será que existem espíritos de animais no mundo espiritual? Devemos nos alimentar tendo como base os animais? Devemos comer os animais? Então são algumas perguntas entre muitas que a gente poderia elencar aqui, que a gente ainda tem dificuldade de responder, né? Então vamos discutir um pouco sobre o tema. Primeiro, tudo que nós vamos colocar aqui não tem nada de novo, está tudo na literatura espírita e também em palestras de pessoas que são muito entendidas do assunto, como veterinários, pessoas muito bem formadas e que entendem muito de animais, né? E ao mesmo tempo são também estudiosos do espiritismo. Então as fontes que a gente utilizou foi o Livro dos Espíritos, para quem quiser posteriormente aprofundar, né? Em especial da questão 585 até 613, trata desse tema, a espiritualidade dos animais. A Gênese, que é outra obra fundamental do espiritismo, no capítulo 10, fala da escala evolutiva dos seres orgânicos, 24 a 30, capítulo 11, Gênese espiritual. Evolução em Dois Mundos, é um livro também um clássico da literatura espírita, de André Luiz. Genes da Alma, de Caiba Schutel, que é também um livro muito bem conceituado, e um livro importante, que é A Questão Espiritual dos Animais, da doutora Irvênia Prada. Ela é uma veterinária, com graduação, com doutorado na área, né, de veterinária, e ela tem esse livro, ela editou esse livro aqui.
tem como título a questão espiritual dos animais. Bom, pergunta-se então se os animais têm alma. Essa é a primeira pergunta que a gente fez. E nós vamos encontrar a resposta lá na questão 597 do Livro dos Espíritos. Há nos animais um princípio independente da matéria e que sobrevive ao corpo. Então, isso foi uma pergunta que, dentro da codificação, o Kardec colocou, e a resposta é bem afirmativa, é bem clara. Os animais são, então, animados por um princípio independente da matéria e que sobrevive ao corpo. A verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no invólucro corporal. Está no princípio inteligente que preexiste e sobrevive ao corpo. Isso está então na Gênesis, capítulo 3, item 21. Os animais também têm uma alma imortal e importante, perfectível. O que quer dizer isso? É que a alma dos animais também estão se aperfeiçoando, como nós já estamos na fase, né, de ser seres humanos. Então, os animais têm alma e essa alma ela é imortal, como nós. O corpo retorna à terra, mas a alma continua, e ela é perfectível, ou seja, os animais estão se aperfeiçoando ao longo do tempo. Então existe uma escala evolutiva, né, que envolve também os animais. Matéria e espírito. Nós já conhecemos, mas vamos enfatizar isso mais uma vez, é que no universo nós temos dois elementos gerais, a matéria e o espírito. Tudo no universo tem como base esses dois elementos. Ou é de ordem material, ou é de ordem espiritual. E acima de tudo está Deus, que é o Criador, que é o Pai de todas as coisas, de tudo que é de ordem material, tudo que é de ordem espiritual. Então essa é a chamada Trindade universal: Deus, Espírito e Matéria. Então, Espírito e Matéria conversam entre si desde sempre, tá? E em todos os níveis, né? Em todos os níveis que a gente consegue imaginar, né? Uma baratinha tem alma? Tem alma. Uma bactéria tem um princípio espiritual, não importa qual é o grau de complexidade, tem um princípio. Essas três coisas são o princípio de tudo o que existe. É a Trindade universal. Nós vamos encontrar isso aí no Livro dos Espíritos, na questão 27. Os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. Então vejam bem, hoje estou aqui habitando o corpo, que é uma individualização. Isso é matéria, sim, o corpo é matéria, mas está individualizado, né? Não é uma matéria que está em qualquer lugar, está aqui individualizado. É o corpo que ocupamos hoje. É uma individualização material. Isso é temporário, isso é perecível, né? Se organiza a matéria, o princípio material se organiza com o corpo, posteriormente retorna, né, ao mundo da matéria desorganizada, porém o espírito não. O espírito, uma vez que sofre a individualização, ele guarda essa individualidade para sempre, né? Não existe o fim para os espíritos. Então nós vamos encontrar isso aí na questão 79 do Livro dos Espíritos. Seria o mesmo princípio que anima um animal, é o mesmo princípio que anima o ser humano? Mas foi dito que no universo só tem dois princípios, é o espiritual e o material. Tudo aquilo que é de ordem espiritual, o princípio é o mesmo, não é?
não vamos confundir princípio espiritual com o espírito em si. O espírito é uma individualização do princípio espiritual, assim como o corpo é uma individualização do princípio material. Ok? Porque hoje em dia matéria mudou muito o significado, né? Antigamente. Então, Romilda, a inteligência do homem e dos animais emanam de um mesmo princípio, mas no homem ela passou por uma elaboração que a eleva sobre a dos brutos. Os brutos aqui não entendam que é algo brutal, é algo que está no processo evolutivo, né? E que muitas vezes manifesta muito mais amor, muito mais amizade do que o próprio ser humano. É o que está colocando o que antecede, né, ao ser humano. Então o princípio é o mesmo, porém aquele que já habitam, já compõe o ser humano, já é muito mais evoluído, muito mais avançado que aquilo que observamos nas plantas, nos animais. Isso está então nas questões 597 até 606. Gênese da alma humana. Todos os espíritos que agora animam os corpos humanos, num passado distante, animaram os animais, assim como animaram também as plantas, onde adquiriram atributos que hoje se apresentam nos seres humanos. Então observa, não faria sentido a gente imaginar que Deus tivesse criado classes diferentes e que elas permanecessem diferentes para sempre, né? Será que Deus cria um espírito para animar o ser humano? A partir do momento em que Ele cria, já está animando o ser humano, né? Enquanto que Ele criou também, então, espíritos que animam os animais? Não faz sentido pensar que Deus criou classes. Assim como não faz sentido a gente imaginar que Deus criou um espírito por sexo, né? Um espírito feminino, um espírito masculino. Bom, tem gente que gostaria de ser mais mulher do que homem, ou vice-versa, e aí eu vou sentir privilegiado, eu vou sentir menosprezado, né? Assim é nas classes evolutivas. Não faz sentido pensarmos que Deus tenha criado os animais para ser animais para sempre. São estágios evolutivos que todos nós passamos, e todos aqueles que estão passando um dia vão chegar à posição de ser humano. Agora, quanto tempo que gasta isso? Né? Aí nós vamos ter que imaginar uma escala temporal de Deus, porque a nossa é muito pequena, né? Quando a gente imagina com os nossos botões, né? Como seria o tempo necessário para que um princípio individualizado, o princípio espiritual individualizado que está lá habitando uma ameba, né? Passe por toda a evolução necessária até chegar a um estado de um ser humano, né? E aí vem a afirmação de que a distância que existe entre um animal e o ser humano é a mesma que existe entre o ser humano e um ser angélico, um ser angelical, né? Essa é a distância que um animal guarda de nós, seres humanos normais, até um ser angélico. É a mesma distância que tem entre uma referência e a outra. Tá aí, ó. Aqui até se coloca entre o homem e Deus, né? A distância que existe entre os animais e o homem é tão grande quanto a distância que existe entre o ser humano e Deus. Outros afirmam entre os seres humanos e os anjos, porque afinal, entre nós e Deus a distância é infinita, né? Isso não dá para estabelecer essa proporção. Aí tem uma frase importantíssima para a gente entender esse processo evolutivo. Dormindo no mineral, lentamente exteriorizam-se-lhes
as energias de aglutinação molecular, ampliando as possibilidades no despertar do vegetal. Quando cresce em recursos de sensibilidade, o vegetal já tem sensibilidade, a fim de liberar os instintos no trânsito animal, desabrochando as faculdades da inteligência, da razão, da consciência na fase humana. Então, Leon Denis, né, que é e Jonas de Anjos também coloca isso, né, que o princípio espiritual, ele anima, ele habita desde o átomo até o anjo. Esta é a escala evolutiva, esse é o caminho evolutivo, né? Desde o átomo até o anjo. Aí dá até arrepio de pensar quanto tempo que gasta, né? Porque realmente algo que foge à nossa compreensão. Eu ouvi uma vez assim, é isso então, mineral, vegetaliza o vegetal, animaliza o animal, humaniza e o ser humano. Angeliza. Angeliza, né? O ser humano você vai andando em direção, né, a um ser angélico, né? Que a gente também tem dificuldade de entender o que realmente é, como é que eles vivem, né? Como é que é a existência deles? Estamos tão distantes que ainda não temos como fazer uma ideia. Assim como temos muita dificuldade de entender todo esse processo evolutivo. Mas aos pouquinhos a gente vai avançando. Animais e a lei da evolução. Tudo tem por alvo o progresso. Isso aqui é muito bonito. Tudo tem por alvo o progresso. Veja bem, é uma palavra absolutista. Tudo. Tudo. Né? Não é uma parte da criação que é destinada ao progresso. Tudo. Nada que você olhe não está submetido à lei da evolução. Tudo tem por objetivo, por alvo, o progresso. A evolução para a perfeição. Tudo. Nada foge à lei de Deus. Não há ente animado, por mais insignificante que pareça, por mais microscópico que seja, que não esteja submetido à lei da evolução. Tudo evolui. E evolui para onde? Até a situação de um anjo. Existe aí uma dificuldade de entender, né? Como é que é esse princípio que está habitando lá no átomo, né? A menor partícula que a gente conhece, né? Como é que é esse princípio? Será que é individual? Ou a partir de um dado momento é que realmente individualiza? Por isso é que Allan Kardec perguntou alguma coisa nesse sentido e responderam para ele: olha, por enquanto se contenta com a nossa resposta, porque ainda falta inclusive vocabulário para a gente entender isso, todo esse processo evolutivo. Se contenta em entender que nada na criação deixa de estar submetido à lei de evolução. Tudo no universo evolui. E não é questão de opção. Vai evoluir? Eu não quero. Vai assim mesmo. Essa é a fatalidade. Vai evoluir. Como? Mais rápido, mais lento? Depende, né, da forma que a gente conduz as coisas. Onde estão os limites? Veja dessa pergunta que o Kardec fez. As perguntas de Kardec impressionam qualquer filósofo, desde que leia com interesse. Onde estão os limites entre um reino e o outro? Quais são os reinos? Reino mineral, vegetal e animal. O ser humano, com toda a sua arrogância, até criou um reino nominal que não existe na biologia. Tá? É animal mesmo. Somos animais? Somos, num estágio evolutivo mais avançado. Entre o reino vegetal e o reino animal, nenhuma delimitação há nitidamente marcada. Tudo é suave na criação. Mas a gente fica se perguntando, bom, mas a gente observa claramente o que é uma planta e o que é um animal.
Parece então que tem uma fronteira aí. A gente se esquece que a Terra não é o centro do universo. Muito pelo contrário. Né? É um pontinho bastante complicado ainda. Então, o princípio que hoje está numa planta, amanhã pode estar em outro planeta. E como que são as plantas em outro planeta? Elas podem já ir aproximando muito mais de um ser já animado do que a gente imagina. Aqui mesmo nós encontramos exemplos de como essas coisas são dinâmicas, não é? Tem um tipo de planta que habita, entre aspas, lá a região pantanosa, onde tem a reprodução, né, dos camarões, não é? Sabe, aqueles mangues? Aí quando a água vai recuando ao longo do tempo, ela vai matando as raízes de um lado e vai criando o outro, em direção à água. É uma espécie de movimento. Isto faz parte da interface entre vegetal e ser humano, né? Vegetal e animal. Senhor Esther, Oi. então, se a gente, por exemplo, conversar com as plantas, elas percebem, né? Faz todo sentido, tá? Não é nenhuma doidura conversar com as plantas, tá? Elas sentem, tá? E faz bem para elas, sim. As plantas gostam de música, né? Se coloca uma música muito agitada, elas não gostam muito, né? Elas sentem, assim como os animais. Tem gente que coloca as vacas para tirar o leite, né? E coloca uma música clássica, elas ficam relaxadas, tranquilas, produz até cede mais, né, o leite, né? O seu Cambraia conhece disso. Acompanhando-se passo a passo a série de seres, dir-se-ia que cada espécie é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie imediatamente anterior. Vai transformando. E qual é a ordem? Será que nos animais, por exemplo, quais são os animais mais inteligentes? A ciência, né, tem demonstrado que tem realmente animais mais inteligentes, espécies de animais mais inteligentes que outras, né? Por incrível que pareça, cientificamente está sendo demonstrado que um dos animais mais inteligentes que existe, imagina quem é? O porco. O porco, né? Aí depois vem o cavalo, que é extremamente inteligente também. Claro, quando falamos de inteligência, a inteligência animal, mas ele é animado por um princípio inteligente, é um princípio espiritual, né? Cientificamente isso está publicado, né? Um cavalo que sabe fazer conta, um macaco que é capaz de entender mais de 100 símbolos e comunica, e mais, a partir do momento que ele aprende, ele ensina para os seus descendentes. Isso é inteligência. Sim, Edmari. E o cachorro aí, você vê porque o cachorro também Está entre os mais próximos de nós, né? Muito inteligente, né? Temos aí. Agora, interessante é que se você pega os cachorros, tem várias categorias, e uns são mais inteligentes do que os outros, faz parte do processo evolutivo, né? E quando o animal é colocado próximo de nós, primeiro porque nós nos beneficiamos, mas eles precisam de nós no seu processo evolutivo. Nós temos a missão de cuidar dos animais e de educá-los, assim como os seres que estão acima de nós nos protege, nos educa, nos ajuda cotidianamente, né? Cada um cuidando da sua tarefa. Deus espera isso de nós, que a gente cuide dos animais, mas cuidar com amor, não é? Não é simplesmente dar o resto da comida. Inteligências subhumanas. Milhares de criaturas nos mais rudes serviços da natureza movimentam-se nesses sítios em posições infraterrestre ou superterrestre. É um grande engano pensarmos que só na Terra nós vamos encontrar animais, só na Terra nós vamos encontrar vida.
porque ele pode pensar, ainda há pouco foi dito que não existe interface. Mas, quais são os animais que mais aproximam do ser humano aqui na Terra? Os macacoides, né? O próprio cachorro, que está muito próximo da gente. E existe um limite muito claro entre essas classes. A gente pode dizer, olha, tem um limite sim. Se é que a gente passa de animal para um ser humano, tem um salto. A biologia vive procurando os elos perdidos. Né? Por quê? Ainda não se conhece a realidade espiritual. Ainda não se conhece que a evolução dos seres não se faz apenas numa escola, o planeta Terra. Né? O planeta Terra é um pinguinho no universo. A gente faz ideia do que são os animais em outros planetas, o quão eles estão próximos do ser humano. E um princípio que anima hoje um cachorro aqui, ele passa a animar um outro cachorro em outro planeta. Toda essa mobilidade se faz, né, de forma muito dinâmica. Então, é um engano a gente pensar que existe um salto com base nas nossas observações estritamente aqui do nosso planetinha. O intercâmbio universal é bem maior do que a gente imagina. Né? Mais do que repete, eles reconhecem. Né? Você pede para ele pegar a bolinha amarela, ele pega a bolinha amarela. Ou seja, está entendendo, né? E aquele pássaro que ele alimenta de uma noz que está dentro de um coco muito duro. E ele aprendeu que se ele jogar lá onde os carros passam, o carro vai quebrar um pouquinho. E ele cata a noz. Detalhe, depois que o semáforo fecha. Essa diferença nos leva a entender que, por exemplo, o planeta é muito mais evoluído que a Terra, o animal mais inteligente que o homem? Exato? Não. Você encontra na escala evolutiva, né? Porque o animal mais inteligente do que o homem significa que pode ter retrocesso, né? E isso não existe, né? Como se coloca na literatura, o rio não remonta à fonte. Quando Kardec fez uma pergunta nesse sentido, né? Será que um animal em outro planeta está mais avançado do que o ser humano? Né? Não. Isso não faz sentido. E a ideia de Deus também parece que é só na fase nominal. Posso falar também na fase do homem, né? A ideia? A ideia de Sim, Deus, exatamente. só na fase de... Quando nós adquirimos já faculdades morais, né? Aí nós começamos a ter o discernimento. Por isso nós vamos ver aqui, veja bem, a outra pergunta, os animais têm livre-arbítrio? Não são simples máquina, como supondes, mas sua liberdade de ação é limitada pelas suas necessidades e não pode ser comparada à do homem. Descartes, que foi um grande filósofo francês, né? Ele colocava que os animais são simplesmente máquina e não têm alma. Né? Foi realmente um grande engano. E isso persiste ainda até hoje, né? Mas já como um uso como uma ferramenta de exercício de poder. A doutora Ivênia coloca isso. Né? Porque o homem, por muito tempo, dizia que os escravos não tinham alma, para exercer o seu poder com menos peso de consciência. Dizer, isso é coisa, eu posso usar como eu quero. E isso persiste até hoje a nível dos animais. É a chamada indústria da morte. Né? E não somos nós que cunhamos esse termo. Foi André Luiz no livro Evolução em 2 Mundos. Né? A indústria da morte. E para isso a gente diz o seguinte: olha, os animais estão aí para nos servir. Eles sequer sentem dor, não têm emoção, né? E servem ao ser humano. Não tem alma. Podemos fazer o que quiser, são coisas. Lendo engano. Tá? Tá aí. Essa resposta estava contrapondo a ideia difundida por Descartes, que ensinava que os animais eram máquinas, agindo segundo as leis naturais, por não terem espíritos. Isso persiste ainda hoje. Os animais progridem. Isso é outra pergunta que o Kardec fez.
Os animais então evoluem segundo os mesmos princípios? Né? A resposta: os animais progridem pela força das coisas. E é por isso que para eles não existe expiação. Porque eles não têm ainda percepção do que é certo e do que é errado. Eles ainda não têm livre-arbítrio. Já estamos respondendo outra pergunta. Os animais ainda não têm livre-arbítrio. Quando nós transitamos, né, de animal para o ser humano, lentamente, nós vamos desenvolvendo as nossas faculdades, né, incluindo os aspectos morais, começamos a ter percepção sobre a existência de Deus, começamos a ter percepção de causa e efeito, e o nosso livre-arbítrio vai se desenvolver. Deus não nos cria com o livre-arbítrio. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que nós nos desenvolvemos. Um pai jamais deixa uma criança que está aprendendo a andar a se aproximar de uma escada, né? Ele acorde rapidamente, porque ele não tem discernimento. Deus não vai dar liberdade completa a um espírito que está começando a sua carreira de humano. Vai se desenvolvendo a liberdade à medida que nós desenvolvemos também o nosso senso moral, né, o nosso conhecimento sobre a vida. Como os animais não têm livre-arbítrio, eles também não podem escolher a espécie em que vão reencarnar. Essa é uma pergunta que foi feita, né? Eles são guiados, eles são protegidos, eles são amparados por pleiades de espírito que trabalham nesse setor. O livre-arbítrio é uma conquista do espírito no reino humano, através da evolução moral e intelectual. Está lá na questão 599. Os animais têm uma inteligência limitada. Além do instinto, os animais têm sim uma inteligência limitada à vida material. A inteligência está mais concentrada sobre os meios de satisfazer as suas necessidades físicas e de prover a sua conservação. Mas, longe de dizer que o animal age apenas por instinto. Ora, se é por instinto, então eu busco a alimentação, eu busco a manutenção da espécie e eu busco a sobrevivência. Né? São essas três características do instinto. Ora, mas a gente viu um videozinho, não é montagem, né? Uma cobrinha pequenininha, captura uma lagartixa, também pequena, e se enrola todo nela. E a coleguinha, ao invés de fugir, ela ataca a cobra com violência, tá? Ao ponto de que a cobra libera a outra e agarra ela, né? E ela então é engolida pela cobra. Em outras palavras, ela deu a vida para salvar a sua parceira. Se o instinto nos leva apenas à defesa, à sobrevivência, o que ela teria feito pelo instinto? Fugido simplesmente, né? Ah, mas eles dizem, sempre que um animal defende o outro na mesma espécie, então isso continua sendo instinto. Mas a gente vê então o cachorro que pula lá dentro do rio, né, para salvar um gatinho, né? São espécies diferentes. Isso tem que ser entendido, né, como algo que vai além do instinto. O homem possui como particularidade o senso moral e um alcance intelectual que os animais ainda não possuem, mas que eles estão sendo treinados pouco a pouco nessa direção. Toda a experiência que o animal passa é um preparativo para as fases futuras, assim como nós hoje. Toda a experiência que vivemos é um preparativo para as nossas fases futuras. Algumas evidências sobre a questão da inteligência dos animais, já coloquei duas, né? E a outra é bastante contundente, é que a educação, a gente consegue educar um cachorro? Sim, claramente, consegue educar. Aí você vai achar cachorro bem educado e cachorro mal educado. Né? Isso, via de regra, está associado com seus donos. Né? A gente consegue sim educar os animais. Você educa. Ah, mas isso é um adestramento. Tá, mas ele passa a agir de acordo com a educação recebida. Né?
E aí vem uma colocação importante. A educação só produz resultado onde existe inteligência. Se você consegue educar um animal, é porque lá tem uma inteligência. Tá? Isso é questão filosófica. Aí você vai encontrar os animais que trabalham, os cães que são adestrados, né? As formigas nos seus trabalhos, as aves e assim por diante. Todos os seres vivos são dotados de uma individualidade imortal e perfectível, que tem na reencarnação um recurso fundamental a favor. Então os animais reencarnam? Sim, os animais reencarnam. Como é que é esse processo? Não vamos ter tempo de discutir e o conhecimento ainda também é muito limitado de como é que isso acontece. Tem-se uma ideia de que o reencarno dos animais é muito mais frequente do que do ser humano. Apesar que o ser humano pode também, dependendo do caso, reencarnar muito rapidamente ou demorar milênios entre uma e outra. O homem, veja bem, essa é uma afirmação importante. O homem não é o único animal que pensa, mas é o único animal que pensa que não é animal. Pascal. Os seres angelicais emitem o seu pensamento. Isso é interessante, tá? Porque André Luiz coloca que os animais têm um pensamento, sim, só que eles pensam de forma fragmentária, né? São fragmentos de pensamento. Aí eles vêm colocar, os seres angelicais, eles pensam em uma frequência tão alta que a gente não consegue ter ideia, né? Talvez aqui alguns, ou muitos, pelo que eu observo, já ouviram rádio daquele tipo, ondas curtas, né? Rádio OC, lembra da sigla OC? Ondas curtas, não é? E a gente acordava lá no sítio, o nosso avô ligava o rádio de madrugada, onde a atmosfera estava bem calma, né? E a gente ouvia lá no interior de